Mais 2 minutos, estamos iniciando mais uma edição do programa Insight pela sua rádio Pelotense, a M620, a rádio que todo mundo ouve. Na produção e apresentação, Leandro Freitas, na direção geral, Paulo Góes, direção executiva, Luciana Marcos, mesa de áudio, Rubens Silva, nos transmissores, Consuelo Carrasco. Muito bem, a temperatura neste momento, na casa dos 20 graus, até me chama a atenção, vou atualizar, aliás, 16 graus, atualizando, 16 graus e 7 décimos, mas a sensação térmica é de menos. Bom dia, Nilton. Bom dia, Leandro, bom dia, pessoal de casa. Bom dia, doutora Alice Boini. Bom dia, Leandro, bom dia aos ouvintes. Repetindo uma mesa, né, de psicanálise, né, que até muito foi falado na última vez que nos reunimos aqui, né, Alice? E nós temos vários assuntos que a gente poderia dar continuidade ou aceitar a sugestão de ouvinte, né? Um deles, o primeiro assunto, era o resgate de relações conturbadas, né? Dentro da área familiar. Mãe-filha, né? Mãe que cria neta, né? E ela é vó e filha ao mesmo tempo, um exemplo, né? Como nós abordamos na semana passada. Outra pessoa nos sugere sobre a questão política, né? E a influência da política nas pessoas, né? A leitura do momento, né? O impacto, né? Das situações políticas nas pessoas. É um tema interessante, né? E um outro tema também solicitado é a recuperação de uma separação. De uma né? separação. Viver a ruptura, né? Que é sempre traumático, né, para todas nós. Né? Mas eu tenho para mim que nós poderíamos iniciar, né, é aqui uma sugestão, o resgate familiar das relações, mas também com uma conotação de uma psicanalista, né, no caso da doutora Alice. Né? A gente ouviu bastante na semana passada o Nilton, né? Conversamos muito sobre esse tema, e o tema era o que uma menina, né, que tinha engravidado precocemente, e é mais até para a ruptura familiar, né? Para a independência. Né? E essa pessoa vai ter ao longo da sua história uma série de situações, aliás, todos nós temos, né? Na nossa vida. Acho que a gente começa a pensar e escrever. Nós temos muito a escrever, né? É que a gente deixa passar, mas se a gente começar a voltar no tempo, né? Começar a analisar cada momento da vida da gente, tem tantas coisas que a gente poderia ter feito diferente, né? E não fez, né, Luiz? Claro. Bom, eu acho que, eu não sei o que conversaram semana passada, eu não estava aqui, mas eu acho que o poder fazer o resgate parte do princípio, primeiro, de um grande balanço de vida, onde a pessoa se inclui nesse próprio balanço de vida, que nem o Leandro estava falando, Leandro, de que a gente pensa que podia ter feito diferente, não podia ter feito diferente ou não, e a partir daí, e buscando, vamos assim dizer, o que para essa pessoa, para ela, vale a pena resgatar. Porque também tem situações familiares que, de alguma maneira, estão tão corrompidas, tão quebradas, e tão danificadas que não tem mais conserto. E não sei se teria que ter conserto também, Leandro. Que a gente também tem que partir desse princípio, senão fica mais um conceito religioso, com respeito às religiões, que a gente tem que perdoar e querer estar junto, mesmo que as relações já não cabe esse mais estar junto. Independente, que não quer dizer que tem que ficar com ódio e revanches e tudo isso. Eu não sei se era isso que apontava o Dr. José. Na semana passada nós falamos mais especificamente sobre o tema do que leva à gravidez precoce na adolescência precoce, ou seja, meninas de 10, 12 anos de idade, nesse caso já ainda crianças, mas depois aos 14, 15, 16 anos de idade. Nós fixamos mais esse tema e a desestruturação que isso provoca. E esse saldo, né, que no fim a mãe passa a ser vó e passa a ser mãe. Né? A filha, ela é filha, uma criança ainda, né, mas ela não deixa de ser mãe
e perde a tutela dessa maternidade porque ela não tem, às vezes, estrutura, né, para criar claro. a filha, vamos dizer assim. Ela precisa da tutela, né, de uma mãe que vai ser avó e mãe das duas, né. Falamos também da delicadeza do ato, porque implica em ajudar, que é uma pessoa que precisa de ajuda, tanto as crianças quanto a menina que engravidou, mas ao mesmo tempo respeitando as possibilidades dessa pessoa para que ela possa crescer e se desenvolver como mãe e como adulta no futuro e absorver as suas funções sem que a avó escanteie ou usurpe dela a possibilidade de um dia ela poder conviver e assumir a função de mãe. É quase como que roube a possibilidade dela ser mãe. E aí paramos. Agora é interessante que isso aí é comum. Hoje, nos dias de hoje, é normal. E o dia a dia te empurra, tu não consegue ter, muitas vezes, eu acho, creio eu, né, no dia a dia, vamos dizer assim, essa clareza, né, de aonde é que tu está extrapolando o comportamento teu. Não, Leandro, eu acho que é verdade, hoje no dia a dia é uma correria e a vida nos atropela, às vezes com situações difíceis naquele momento de resolver, mas eu acho que a gente tem que sempre pensar, dar um passo atrás, como exercício, como hoje a gente tem que caminhar, comermos, fazer ginástica, dormirmos, a gente tem que ter esse treino psíquico de a cada tanto, não digo todos os dias, né, sei lá eu quando, nós também sabermos e pensarmos como nos inserirmos esse balanço de vida, qual é o nosso papel, aonde nós queremos chegar, aonde nós queremos levar os nossos filhos, ou netos, ou a família. Eu acho que isso, as pessoas têm que ter esse treino, independente da atropelo, que a gente tem que ter esse treino. É o que eu vejo que a grande maioria das pessoas vão empurrando a vida sem nem sequer pensar. Tomam decisões precipitadas. Não estou falando da menina grávida, que isso não é uma coisa muito mais inconsciente, mas estou falando das pessoas em geral. Tomam decisões precipitadas, às vezes não tem um fundamento, não tem um pensamento mais profundo, um plano de vida, como o doutor Jânio não tem uma programação na vida, não sabe onde querem chegar, vão vivendo a vida. Isso pode nos levar, e seguramente vai nos levar em alguns aspectos, a gente corre em contra do precipício. Nós vamos encontrar logo ali na frente algo mais complicado. Então eu acho que as pessoas pensam um pouco sobre si mesmo e sobre a sua volta, sobre o seu entorno. Sim, e até nas próprias ações, às vezes pouco pensadas, né? Por isso, eu acho que é um treino que todos nós temos que ter, de repensarmos a nossa vida, repensarmos o que queremos da nossa vida. Agora, a senhora falou algo sobre a questão de rupturas, até mesmo em relações umbilicais quase, né? Porque existe um vínculo muito forte, né, entre mãe e filho, pai e filho. Além do grau de parentesco, da ligação sanguínea, que para nós acho que parece algo, né, importantíssimo, né, um vínculo amoroso, né? Mesmo tu às vezes brigando com alguém tão próximo, né, tu tens uma relação de amor muito forte, né, claro, que te impede de distanciamento. É raro os momentos, mas existem situações onde chega a se afastar fisicamente, mas a cabeça, né, vive, né, ainda de uma maneira ou de outra. Não, eu vou te dizer, eu acho que o vínculo entre pais e filhos deveria tender a ser amoroso. Eu tenho visto, claro, não é a regra, que tem vínculos entre pais e filhos onde o amor a qualidade desse amor é muito restrita. Então, claro que sempre gera conflitos, porque a pessoa... Esse filho é algo muito mais pensando em si do que pensando nos filhos. Então, eu acho que aí nesse contexto, às vezes as rupturas que esse filho consiga fazer, às vezes sai com uma coisa muito mais saudável do que ficar num vínculo onde é muito precário tudo. Não é precária a situação primário, econômica, arcaico, primitivo.
primitivas relações, onde o filho serve, por exemplo, eu não sei se tem amor por aí, as mães que têm filhos e largam na avenida, na pedirem dinheiro para elas se manterem. Eu não sei se tem amor um homem que surra uma filha, né, até ela ir para o hospital, entendeu? Então, eu acho que partir do princípio que nós somos amorosos, idílicos, todo ser humano, e que as relações familiares passam por aí, nem sempre. Sim. Aliás, te diria que tem muitos casos que não passam por aí, passam por outras coisas. Nesse diferentes. caso, a ruptura seria uma saída. Uma saída, o saudável. Às vezes a pessoa tem que realmente sair fora é uma disso. saída preservando a saúde, diz, mas de qualquer forma, mesmo estando distante, na cabeça dele tem a presença, né? Da paterna e a forma de vincular, né? Isso, ainda que seja na falta, na carência. Na própria carência, né? E com certeza, porque esse modelo permanece como modelo dentro dessa pessoa. Então, isso é uma sombra que, a não ser que se trate em psicanálise, é uma sombra que vai levar para o resto da vida. Mas, pelo menos, busca saídas, né? A gente vê histórias terríveis e pessoas que conseguiram sair e buscar outras saídas, mas isso leva dentro dele, sem dúvida nenhuma. Sim. Agora, que tipo de paternidade ou maternidade, né, que a gente consegue fazer como um ser humano, né, de que tu não consegue honrar um princípio lógico de pai e filho, né, ou mãe e filha. Eu digo, nós somos complicados nesse sentido. Mas, Leandro, eu acho que pensar que o ser humano é puro amor e é um animal bondadoso. Não é verdade. Não é verdade. Como regra, não é. Como regra, não é. Nós só vê a nossa realidade externa, nós já podemos nos dar conta disso. O nosso momento político aqui, a realidade no mundo, a guerra na Síria, o Estado Islâmico, aonde está a bondade nisso? Aonde está a preservação? Eu não vejo. A economia brutal, onde se explora o outro completamente sem levar em conta a vida do outro, o bem-estar do outro. Sim, mas aí eu acho que até nós podemos aí tangenciar um dos assuntos, né? Sobre a realidade externa. O impacto da realidade externa na vida das pessoas. Não é um espelho do nosso interior, também não deixa de serem. Com certeza. Nós construímos a vida, claro que existe uma margem para o acaso, evidentemente, ou seja, para os acidentes naturais, um terremoto, um vulcão, enfim, uma tempestade que nós não podemos intervir diretamente, mas no resto nós construímos o destino. O destino da humanidade é feito por nós, humanos, e depois reflete. Eu acho que é uma interação de uma série de coisas. Né? De qualquer maneira, nós interferimos diretamente no tema do aquecimento global, por exemplo, que é uma realidade que vai bater forte no ser humano, já está batendo. Ela acelera os processos todos que a natureza levaria alguns milhares de anos para provocar, para produzir. E nós diretamente ignoramos e sofremos as consequências. Hoje nós temos secas enormes em determinados lugares, desertos já previstos, existe 40% da área arável dos Estados Unidos já não é mais plantada porque não tem mais umidade suficiente para germinar semente. Nós temos o nosso sertão que está cada vez mais quente. Nós temos os invernos cada vez mais rigorosos, a previsão é de que isso vai cada vez se incrementar mais, invernos rigorosos, verões rigorosos, ou secas nos verões e frios intensos no inverno, enfim, tudo isso são movimentos da natureza, mas nós aceleramos em função de que não damos bola, não nos importamos com as coisas que fazemos, queremos só o nosso prazer imediato. Se o nosso prazer imediato é usar determinada coisa, fazer uma queimada, aumentar uma área de pasto, aumentar uma lavoura, ainda que nós já tenhamos 2, 3, 4, 5 mil hectares plantadas ou de gado, nós queremos mais, sem pensarmos que isso traz consequências graves. Não nos importamos com o amanhã. Bom,
Agora vamos pegar esse modelo e trazer para as relações humanas. Nós dizemos coisas, fazemos coisas, como dizia a doutora Liz, tratamos os nossos filhos às patadas, tratamos as pessoas às patadas. Bom, depois essas pessoas que foram criadas dessa maneira primitiva, certamente vão, além de tratar outras pessoas de maneira brutal, vão nos tratar também. E a velhice é um acerto, é um ajuste de contas muitas vezes na família, que as pessoas não param muito para pensar. Mas é uma história longa, que já esqueceram um monte de coisa que aconteceu antes e que depois na velhice se reproduz, se repetem em relações pouco amorosas, como dizia a doutora Liz, em função de que a história foi pouco amorosa também. Então não existiu a preocupação com a escola, com a alimentação, com os cuidados básicos, com a atenção, com a contenção que é necessária no dia a dia para que uma pessoa se povoe do melhor por dentro. Claro. Agora, o mundo externo, ele é, de certa maneira, e também interno, de algumas formas, ele é perverso, né? Porque tu tens discursos que muitas vezes são usados para um lado ou para o outro, né? Por exemplo, tens conhecimento científico, acadêmico, e muitos questionam essa questão do aquecimento global. Questionam porque estão sendo sustentados por um capital, né? E não quer diminuir o seu ganho, né? Questionam porque existem ideologias que não querem, né, segurar o desenvolvimento. Outros, né, têm uma outra ideologia, né, que usa a questão ambiental para atingir pessoas mais ligadas ao desenvolvimento. Então, fica contra-argumentos e o tempo passa e as coisas continuam, né? E nós não saímos de onde estamos, né? O ser humano é uma estupidez atroz. E é importante que a gente diga assim com todas essas palavras, porque nós temos uma capacidade intelectual voltada para a tecnologia, temos um desenvolvimento tecnológico fantástico, mas só naquilo que gera dinheiro para nós. Se nós usássemos toda a nossa capacidade, o nosso desenvolvimento tecnológico para gerar bem-estar para as pessoas e pudéssemos organizar uma sociedade não local, mas mundial, onde todos pudessem viver relativamente bem, e é muito fácil fazer isso, temos poder para isso, já alcançamos um grau de desenvolvimento absolutamente suficiente para isso, e não fazemos por quê? Porque nós precisamos explorar uns aos outros. Vivemos num sistema que está colocado dentro da nossa cabeça, absolutamente escravagista. Isso vai além das fronteiras, isso tem que ver com a raça humana. Nós, seres humanos, somos assim, na nossa constituição, nós temos coisas boas e coisas ruins, nós temos instinto de vida, temos instinto de morte, temos a destruição dentro de cada um de nós. Matar, destruir dá muito prazer. Algumas pessoas levam isso ao grau máximo, dizimando populações imensas, continentes enormes, dominando e submetendo ao controle socialmente aceito, que pode ser, por exemplo, uma empresa, uma multinacional ou um governo. Vivemos isso agora nos Estados Unidos, a eleição do presidente Trump, que tem que ver com esse tema, com as guerras, com os armamentos. 40% da economia dos Estados Unidos depende de guerra, eles não podem parar de fazer guerra porque eles quebram. O impacto disso nas pessoas é que o mundo se organiza dessa forma. Então nós, seres humanos, temos essa capacidade amorosa por um lado, como fazia referência a doutora Liz, mas extremamente destrutiva pelo outro. Então, do equilíbrio entre o amor e o ódio vai surgir a nossa capacidade de interagir com as pessoas de forma relativamente saudável. Algumas pessoas conseguem fazer isso relativamente bem, e outras pessoas com muito poder têm uma capacidade destrutiva enorme, mascarada, por baixo do pano colocam isso em ação, utilizando os mecanismos naturais que a sociedade nos permite, através das leis internacionais, OMC, Organização Mundial do Comércio e tudo mais, que está no jornal de hoje, inclusive denunciando o Brasil, de formas ilegais, de leis ilegais protecionistas com relação às empresas automobilísticas e tudo mais. Enfim, mas existem leis internacionais que nós podemos questionar, que existe lobby dos grandes países, das grandes nações, tentando puxar brasa para o seu assado, se favorecendo e tendo pressão e poder para isso. Mas o ser humano tem, só para finalizar a tua palavra, Leandro, para as pessoas nos acompanharem, cara. Então, o importante é perceber que o ser humano tem uma capacidade destrutiva imensa e coloca isso em prática no cotidiano. Todos nós, em maior ou menor grau, fazemos isso. Sabe o que eu queria falar, tomando o Dr. José Newton falando, eu vou só fazer
explicar séries complementares e verdade. Nós somos hoje, o ser humano, na nossa neurose, psicose, nós somos, devido nós, a realidade externa, o externo atual e a nossa história de vida. A nossa história de vida é igual. A nossa história de vida tem a ver com a nossa vivência infantil, a nossa crise do nascimento, o parto. E a crise, a história, aí nós temos que ver com a Constituição, com a equipe, cada um traz tudo isso. Bom, o que eu quero dizer? Que a realidade externa, independente que nós construímos essa realidade externa, mas ela melhora o que nós temos dentro de nós ou ela piora o que nós temos dentro de nós. Se nós, e o que o Dr. José Newton diz é verdade, existe, nós não podemos pensar que o ser humano é uma beleza, que só pensa no melhor, não é a bondade, nós temos coisas extremamente destrutivas, mas a gente tem que tratar no dia a dia de minimizar isso. O minimizar não é fazer de conta que não existe. O minimizar é criar situações de integrações cada vez mais e cada vez mais complexas. Que neutralizem o pior. Neutraliza o pior. Tentarmos neutralizar e sabermos que nós somos isso. Nós somos isso é essa dualidade, né? E nós temos isso dentro de nós, todos nós. Não tem quem não tenha. Então, a saída é nós, no dia a dia, nas pequenas coisas, e não são nas grandes coisas, começa com pequenas ações, nós vamos neutralizando isso. E aonde que se inicia isso? Dentro da relação de casal, da relação de família, da relação com os outros que nos cercam, com o pessoal de serviço, com funcionários de empresa, com o barbeiro, o cabeleireiro. Essa é a construção e o projeto ao qual a senhora se referia. E esse é o projeto, entendeu? Então nós temos que ter na vida essa visão, e não precisamos estudar psicanálise para isso qualquer leigo, qualquer pessoa pode se dar conta disso. E não é fazer o amor e a caridade também indiscriminadamente, porque não leva a nada. Me ocorre colocar, e eu acho que até para acrescentar nisso aí, doutora Alice, muitas vezes você tem uma relação de amor, né, entre um casal, né, e há uma ruptura, né, ao ponto de a outra pessoa ir lá agredir ou tentar matar a outra. Ela não aceita que esteja, né, livre, né, que houve a ruptura, e que a outra pessoa se acha no direito, né, de fazer mal para aquela pessoa porque ela não dá mais. Do amor até a destruição, vou dizer assim, né? Claro, mas essa pessoa que destrói, que não aceita o outro, nós não podemos pensar que é uma pessoa que funciona dentro de um nível relativamente saudável psiquicamente. Mas quantos crimes passionais existem? Vários. Uma coisa impressionante, né? É verdade, mas também quantas crianças não tiveram uma conexão com a mãe, isso tem a ver com isso, recém-nascidos, ou não tiveram alguém que se dedicasse minimamente a... O tema da exclusão do recém-nascido, vivências muito terríveis que o recém-nascido tem. Esses crimes passionais têm que ver com falhas nos primeiros 4 meses de vida. Tem a ver com herdado também, mas que houveram sim falhas nos 4 meses de vida. E não é falha assim, Leandra, que não vestiram bonitinho, não botaram o tênisinho, não botaram a fitinha, não é isso. É outra coisa que nós estamos falando. É conexão, é atenção, é entender que a criança, a necessidade da criança. A origem do ódio. Então, houveram falhas de conexões básicas, que é esse ódio que depois desperta. E a intolerância. Claro, a intolerância tem a ver com tudo isso, a intolerância ao diferente. Uma pessoa bem construída, ela frente a uma situação dessas, ela se comporta de uma outra maneira. Claro. Sofre, fica triste, mas não chega a ser destrutiva. Claro, sofre, tem ressentimento, tem bronca, tem tristeza, isso faz parte da elaboração de um luto. Luto por uma relação, luto por um humor, uma pessoa que se vai, faz parte do luto dos filhos que se vão, do marido ou uma mulher que morre, da mãe, do pai que morre.
faz parte do luto. Então Mas a não dualidade sempre vai haver, Existe. do amor ao ódio, Sim. né? Sempre vai haver, né? Mas a intensidade de acordo com a tua construção. Aí tá. Aí entra a tua construção, né? Então, pais que têm que são mais ligados nos filhos, mais conectados, como dizia a doutora Alice, que percebe que um dos filhos, de repente, tem uma tendência mais a se ressentir, ou a dar bronca, ou desintegrar a família, ou semear discórdia. Então, ele encosta naquele filho, ele trata de olhar, de observar, ver da onde, o que ele pode fazer estrategicamente para suprir aquelas necessidades, fazer com que ele emparelhe essa dualidade de tal forma que, como se fosse uma balança de dois pratos, que equilibre mais as coisas boas com as ruins, para que essa criança não sofra, primeiro e antes de mais nada, e em segundo lugar, não atue isso nas relações familiares, de amizades, etc., e mais tarde de amor na adolescência ou na vida adulta. Então, se os pais são conectados e percebem, eles começam a montar estratégias para suprir ou para até neutralizar, como dizia a doutora Alice, esses aspectos mais negativos que nessa criança, nesse momento, está preponderando. Agora, voltando um pouco da realidade externa, onde eu estava escutando falarem do Trump como a realidade externa melhora ou piora, e diz que estava uma repórter, não sei que estado, repórter brasileira, falando por telefone em espanhol, dando notícias, mandando notícias em espanhol. E que uma pessoa, um homem, chegou para ela e disse: que está falando espanhol? Aqui é a América. Isso aqui não é coisa. Aqui para estar aqui, mas que for, nós temos que falar inglês. Essa... Então, esse é a realidade, é a realidade externa. Sim. Melhora o que nós temos de melhor ou piora o que nós temos de pior. A política também. Melhora o que nós temos de melhor ou piora o que nós temos de melhor. Vai haver um acirramento nas fronteiras. E não é nas fronteiras, entre pessoas, sim, entre os próprios americanos vai haver um acirramento. Existe nos Estados Unidos, eu tive há pouco lá nos Estados Unidos, existe uma preocupação enorme já de uma ala da população, claro que são as pessoas que pensam mais, que têm uma capacidade maior de detectarem isso, fazendo inclusive programas em televisão, chamando a atenção para as crianças, principalmente, de que esse tipo de influência vai levar ao aumento da violência entre eles. Então, claro, como a realidade externa entrando para dentro das pessoas, acirrando as diferenças, aumentando a intolerância entre as diferenças, fazendo com que as pessoas que já têm alguns escapes de violência muito grandes, isso é uma característica do povo direito que eles têm, que é muito fechado, muito comprimido, fazendo com que haja uma previsão de que aumente o grau de violência, ou seja, com explosões violentas entre eles, não precisa terrorista, entre eles. Entre eles. Então, isso é um exemplo do meio externo entrando para dentro da cabeça das pessoas e incentivando o pior de cada um. Eu fico analisando, Newton, eu penso em culturas. A Grécia foi uma, né? Agora a Inglaterra, por ela mesma, né, se separando. A maior parte dos países estão elegendo pessoas mais ao extremo, mais extremistas, né, de direita. Né, mas porque também elas foram atacadas, né, muitas. Né, o outro sistema, o outro lado, né, o mundo oriental, ele também, claro que ele usa alguns conceitos como se todos do Ocidente fossem inimigos. O que chama a atenção? Eu já li a palavra. Eu queria só colocar mais um elemento nessa discussão, porque é muito importante. O que chama a atenção? Que é uma desintegração permanentemente. Se a direita assume, persegue a esquerda. Se a esquerda assume, como nós vimos agora há pouco tempo, perseguiu a direita o tempo todo. Ou seja, não há uma preocupação, as pessoas não têm saúde mental suficiente para poder trabalhar de forma conjunta, reconhecendo o melhor do outro. Claro, mas a extrema esquerda, Nilton, perdão, ela também age com algumas estratégias no mesmo sistema da direita. Por exemplo, na Rússia, eles eliminavam homossexuais, né? Paraplégicos. Né? Quantas vezes nós estamos falando, né? de uma extrema esquerda. Mas do que nós estamos falando? Do que nós estamos falando? De eliminar pessoas, perseguir umas outras? Pois é. Do que nós estamos falando?
Nós Na esperamos. destruição Então, o que nós esperamos? Que as pessoas tenham um equilíbrio entre as forças, ódio, amor e ódio, para seguir na metáfora, de tal forma que, seja de esquerda, seja de direita, tenham a capacidade de preponderarem os seus pensamentos, suas ideias, suas ideologias, mas respeitando os outros. Inclusive se valendo da criatividade dos outros, do questionamento dos outros, para absorverem, repensarem os seus próprios valores e de forma integrada construir um conjunto social mais interessante. Mas o que a gente vê na prática é que quando a direita assume, combate a esquerda e perde um tempão destruindo a esquerda. Quando a esquerda assume, perde um tempão combatendo e destruindo tudo que a direita fez ou pensa. Nós temos a desintegração. Enquanto as pessoas pensarem ou em esquerda ou em direita, sem se importar com quem está em jogo, nós vamos ter a destruição. A prática nos mostrou isso. Então a balança pende da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. E a sociedade, sem ter uma consciência maior, muitas vezes sem ter opção em quem escolher, porque as pessoas relativamente saudáveis são poucas na política, isso faz com que de alguma forma nós estejamos repetindo esse modelo esquerda-direita, direita-esquerda há anos, monotonamente, sem uma saída. Porque as pessoas não são integradas. Aí tem a ver também uma relação de poder, né? O poder destruidor, né, Newton? Do ser humano. A política é só uma via. Porque isso aí acontece entre países, acontece dentro de um país. Coloca o inimigo no outro. Seja que for. O populismo de esquerda é a mesma coisa, quando leva no neoliberalismo, no capital, isso não importa. Eu acho que na Europa, e vou trazer para as relações humanas, a integração se dá quando também se respeita a individualidade de cada um, o modo funcionante de cada um. Nós não podemos querer que um casal se dê bem e de lá pelas tantas não vai romper, quando um impõe sobre o outro o que para si vale. E ensina para os filhos. Isso. Que um dia vão... A Alemanha, vamos colocar. Estou falando uma análise psicanalítica, não política nem econômica. Ela impôs e ela efetivamente impõe o seu modo de funcionar na Europa. É uma das questões de extrema descontentamento entre alguns países. Mas isso vale para a Alemanha, nós não podemos impor na Itália mesmo, independente que deu certo na Alemanha, a Alemanha dá certo, porque tem que ver com o germânico. Então, quando se impõe um sistema sem levar em conta a idiosincrasia, o mais autêntico, o funcionamento, eu não posso querer, por exemplo, que tu funciones que nem um italiano, ou um italiano que nem um árabe. Nós temos que levar em conta essa idiosincrasia e possibilitar que essa pessoa seja ela mesma, no seu mais autêntico. Me ocorre até, vou fazer um intervalo comercial, o papo sempre é bom, a gente vai indo. Né? Maravilhoso. Mas o Max Weber, que é um alemão, né? Ele diz, né, entre outras coisas nas suas obras, né, que o capitalismo deu certo nos países, né, de protestantes. Né? Ali é o berço, né, porque essa visão protestante é uma visão individualista. Né? E aí, quando a senhora fala na Itália, a Itália ela não é protestante, ela é mais protecionismo católico. Né? O germânico tem esse... Tanto que o inglês né, tem na sua construção, né, e o próprio americano, né, ele tem essa visão, visão germânica, um pouco do germânico. Né? E aonde deu certo, onde mais deu certo o capitalismo. Onde tem uma visão muito paternalista cristã, né? Olha. Não se integra. E aquelas sociedades mais tradicionais, né, que não tem nada a ver com o ocidental, pior ainda, né? Porque tem que incorporar uma cultura que não é deles. Né? Claro. Eles estão incorporando. Né? Os povos ou as pessoas, as famílias, as casas, os casais, que são mais respeitosos, que levam mais em consideração uns aos outros, vivem bem, mas não enriquecem. As pessoas que são mais voltadas para o individual, sem se importar muito com o outro, enriquecem, mas vivem mal. E nós vemos nas sociedades, se nós avaliarmos as relações afetivas entre as pessoas, o indivíduo pode ser muito rico e as relações afetivas horrorosas.
o indivíduo que tem uma vida mais rica do ponto de vista afetivo, que cuida mais das suas relações, ele termina bem, mas não milionário. Não milionário. Uhum. É impossível se dedicar às duas coisas porque são incompatíveis. O indivíduo, para ganhar muito dinheiro, Agora, ele tem que se ser um nós pouquinho temos cirúrgico. hoje o presidente do mundo, entre aspas, né? Ele tem essa visão de arte milionária. Mas a tendência dele qual é? Depois do intervalo comercial, vamos às mensagens. É boa essas coisas. A gente fala até o